Abra sua Bíblia em Mateus. Eu estou ansiosa para chegar no Sermão da Montanha. E acho que é porque eu estou ansiosa mesmo, que o tempo não dá. Eu já percebi que no estudo bíblico, os minutos passam mais rápido. Outro dia chegaram lá em casa e disse que o micro-ondas lá de casa, 1 minuto é mais demorado, segundo. Então, eu acho que no estudo bíblico passa mais rápido. Porque não dá tempo de falar nada. Então, abra sua Bíblia em Mateus 3. Mateus 3, a partir do 1. Nós vamos só relembrar algumas coisas rápidas. Todos abriram? Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Continuando no 11, diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Vamos ler até aí por enquanto. Nós vimos que João Batista foi um profeta atípico. Ele veio logo depois dos 400 anos de silêncio, onde Deus se calou por 400 anos. A Bíblia diz que aparece, então, João Batista, pregando no deserto. Nós vimos em Lucas, pinceladamente, que o nascimento de João foi algo sobrenatural. Os pais de João eram velhinhos, e Deus deu a graça à mãe de João, Isabel, a engravidar. O pai de João era sacerdote, Zacarias, todo mundo lembra disso. Ele estava dentro do Santo dos Santos, quando um anjo apareceu para ele e falou que as orações deles tinham sido ouvidas e que Deus estava dando um filho para eles, e o nome desse filho era para ser João. E ele escreve, então, ele fica mudo, porque ele duvidou, não foi isso? E aí ele, na hora, era costume em Israel que o pai colocasse o nome de alguém que já tivesse. Assim, se acaso eu já tivesse Danilo, tinha que ter um Danilo na próxima geração, tinha que ter um nome do pai do Danilo, e aí sucessivamente. E quando ele fala que o nome ia ser João, todo mundo fica indignado, fala assim: mas João, não tem nenhum João na sua geração, na sua família. Mas ele escreve numa tabuazinha que o nome ia ser João. E João já nasce com essa coisa maravilhosa colocada nas costas dele pelo Senhor. Nós sabemos que quando Isabel estava grávida, ela foi visitar Maria, que também estava grávida, e a criança saltou no ventre de Isabel, e Isabel, quando vê Maria, fala assim: salve a agraciada. Aliás, Maria foi ver Isabel: o que eu fiz para merecer a visita da mãe do meu Senhor? Lindo demais, né? Uma coisa maravilhosa. E nós sabemos que João cresceu no deserto. A Bíblia diz que ele foi habitar no deserto, que ele optou por uma vida simples. Ele era filho de sacerdote, ele podia vestir as melhores roupas, ele podia comer as melhores comidas, mas por opção, ele foi viver no deserto. Ele foi vestir roupa de pele de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestres. Renúncia. A vida de João fala de uma vida de renúncia. E nós vimos que a importância da renúncia de João foi muito grande para que ele pudesse pregar a mensagem que ele foi pregar. Porque a mensagem que sai da nossa boca
tem que estar em concordância com a nossa vida. Nós não podemos pregar uma mensagem que as pessoas olhem para a nossa vida e falem assim, mas não faz muito sentido o que ele está falando, porque ele não vive isso. A mensagem que sai da nossa boca, ela fala 10%. Mas a mensagem que sai da nossa vida, ela fala 90%. Então, tem que haver uma coerência no que nós falamos com o que nós vivemos. Então, quando João abre, chega para um povo religioso ao extremo, que é o povo de Israel, e fala assim, convertei-vos, o povo para e fala assim, espera aí. Tem algo diferente nesse cara, que a vida dele bate com o que ele está falando. Ele podia ter feito tudo igual a gente, melhor que a gente, que ele era de uma classe para ser uma classe rica. Mas, no entanto, ele está vestindo pele de camelo, está comendo mel silvestre, vivendo no deserto. E ele traz uma mensagem diferente, mas a vida dele é diferente. Então, nós vamos parar e vamos ouvir. E muita gente, então, se converteu ouvindo essa mensagem diferente, porque a vida de João era diferente, era condizente com a palavra dele. Amém? Então, a gente viu isso até agora. E nós vimos também que João chega pregando o batismo. E nós vimos que o batismo para o judeu era algo comum, não era algo de outro mundo. Já existia o batismo. O judeu, quando ele fazia um voto perante o Senhor, ele se banhava, não uma vez no sentido de pegar a pessoa e mergulhar a pessoa nessa posição. Vem aqui, Davizinho, deixa eu batizar você no seco. Vem aqui. Põe a sua mãozinha assim. Agora tampa o nariz para você não afogar na água. Assim. Agora fica assim para todo mundo ver. Então, quando ele fazia isso aqui, não vou te derrubar, não, pode confiar. Ele mergulhava a pessoa na água, depois ele tirava, dizendo o quê? Que o velho homem ficou lá embaixo enterrado. Obrigado, Davi. Esse novo homem nasceu de novo. Uhul! E aí ele tirava de novo aquela pessoa, e aquela pessoa simbolizava o novo nascimento, ficou enterrado, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele viveu, ficou enterrado lá embaixo, e ele reviveu, nasceu de novo, uma nova criatura. Então, isso para o judeu era o batismo. O que ele fazia, a gente falou um nome estranho, prosélito, lembra? O que é um prosélito? É um gentio convertido ao judaísmo. Então, qualquer pessoa que se convertia, ainda hoje é usado o mesmo termo, que se converte ao judaísmo é um prosélito. Não é um judeu, mas é um convertido. Então, eles acreditam que a pessoa se torna, no mundo espiritual, um judeu. Através do quê? Do batismo. Então, era algo que o judeu já conhecia bem. Só que João Batista chega falando para o povo de Israel, que era uma classe de gente extremamente religiosa, vocês precisam se arrepender e ser batizado. O judeu, o que é isso? Como eu ser batizado? Eu dou dízimo, eu sou filho de Abraão. Então, João leu ali o pensamento deles, né, pelo Espírito Santo, e fala, não vem falar para mim que vocês são filhos de Abraão, porque se Deus quiser, ele transforma essa pedra aqui em filho de Abraão. Em outras palavras, vamos trazendo para o nosso contexto, João chega dentro de uma Assembleia de Deus. Quando eu falo Assembleia de Deus, não estou falando me referindo à igreja Assembleia de Deus, estou falando à Assembleia de Deus, amém? Que nós somos a Assembleia de Deus. João Batista chega dentro de uma Assembleia de Deus, de uma igreja do Senhor, onde só tem crente, e fala assim, vocês vão ter que se converter e ser batizado. O que você faria com João? Esse cara está doido. Por que ele não vai ali na esquina e vai pregar para quem está morrendo e indo para o inferno? Por que ele vem pregar dentro de uma igreja onde nós todos somos crentes? Por quê? Porque João, na verdade, ele estava igualando, quando ele coloca que o judeu teria que se batizar, ele cometeu o maior escândalo que se podia cometer naquela época. João estava igualando um judeu que se considerava santo ao extremo ao ímpio, que ele considerava a escória da sociedade. Você sabia que um judeu, antes dele entrar no templo, se um ímpio chegasse e encostasse nele, alguém que fosse gentio, ele não estava apto para oferecer o sacrifício dele? Ele tinha que ir para casa, se lavar novamente, fazer o rito de purificação, e então
ele ia entrar no templo. Porque ele falava assim, algo sujo tocou em mim. A gente estava comentando, né, Danilo, sobre a carne de porco para o pessoal. Encostou na carne de porco, eles estão cerimonialmente impuros. Para eles era algo assim fora do normal. Ainda é para os muçulmanos e ainda é para os judeus. Algo completamente fora do normal. Então, João chega trazendo uma mensagem muito forte e igualando o povo de Israel com os ímpios. E ele fala para os fariseus, porque os fariseus vêm até ele para ser batizado. Porque eles já conheciam o batismo. E ele está vendo todo o povo ser batizado. E o fariseu ele tem aquele negócio assim de ter vantagem. Vamos ver a vantagem que isso oferece. É um movimento novo, é o G12, é o G15, é o G40, é agora um movimento de células, é um movimento disso, daquilo. Vamos tirar a vantagem que isso pode oferecer. Então, eles chegaram para João, nós vamos também ser batizados. Porque, afinal de contas, o povo está sendo batizado, e João fala para eles assim, olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão achando o quê? Que vocês sendo batizados por fora, coração de vocês longe de Deus, vocês vão ser participantes das bênçãos de Deus? Não é assim. Vocês vão produzir fruto digno de arrependimento. Mas para o judeu, arrependimento é uma palavra de outro mundo, assim como é para muitos de nós crentes. Porque nós, crentes, muitas vezes, nós falamos arrependimento no momento da nossa conversão. Quantos aqui já se arrependeram? Eu já. Eu tenho certeza que cada um de vocês já se arrependeram. Né? Várias vezes, né, pastora Marcelane? Mas quando nós vamos ser batizados e quando nós nos convertemos, quem aqui não nasceu em lar evangélico? Né? A gente é ensinado, e mesmo dentro do catolicismo, nós somos ensinados ao arrependimento, que é o momento da crisma. Quem aqui já foi crismado? Eu já passei pela crisma. E é um momento que você é ensinado todos os sacramentos de forma muito verdadeira. E é um momento que é dito para você que você tem que se arrepender. Só que nós, quando a gente entra na igreja evangélica, a gente veste uma couraça incrível. É como se daquele momento em diante a gente ficasse imune ao arrependimento. A gente não precisa mais se arrepender. Porque arrependimento é coisa para gente que não tinha Jesus, e hoje a pessoa tem, né? A pessoa roubava, matava, se prostituía. Isso é uma pessoa que realmente tem que se arrepender. Mas nós não analisamos que o nosso arrependimento tem que ser diário, porque o nosso arrependimento é uma condição para que nós possamos tocar em Deus e ser tocados por Ele. Porque Deus abomina a hipocrisia. E o não arrependimento faz de nós cidadãos sem realidade de vida. Faz de nós, desculpa a expressão, hipócritas. Então, não estou falando que nós, aqui nesse contexto, nesse exato lugar, somos hipócritas. Não é isso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para que em nenhum momento a gente venha cair nisso. Amém? Todos os dias nós temos motivos de arrependimento e motivos de arrependimento. Todos os dias. E João, então, ele vem com essa proposta afrontadora. Era essa a proposta. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouco da mensagem hoje, e eu preciso falar sobre isso. Ele diz aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, no versículo 2. Deixa eu ver mais para frente um pouquinho. Produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos. E o 9 diz, 8, perdão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João era especificamente em cima de arrependimento. No Velho Testamento, grava bem isso, no Velho Testamento, a palavra usada para arrependimento era essa palavra aqui. Inclusive, eu descobri, eu não sabia, que assim como nós em português tomamos palavras emprestadas do grego, a gente tem o quê? Ortodentista, que mais? Ortopedista, tem inúmeras palavras do grego. O idioma alemão toma muita palavra emprestada do hebraico. Vocês sabiam disso? Eu fazia a mínima ideia.
E no hebraico, é bossel. É a mesma palavra, para arrependimento. Que quer dizer fazer penitência. É a palavra que é usada no Velho Testamento para arrependimento. Fazer penitência. Então, toda vez que o Velho Testamento falava de arrependimento, estava falando de uma correção de rota. Estava falando de uma mudança numa situação específica. Estava falando para as pessoas fazerem penitência. Por exemplo, o arrependimento no Velho Testamento tinha a ver com sacrifício. Tinha a ver com autoflagelo. Tinha a ver com autopunição. Tinha a ver com a pessoa fazer penitências. Sabe aquele negócio assim muito comum no Velho Testamento, a pessoa se cobrir e jogar cinzas em cima de si, né? Não tinha muito isso no Velho Testamento, quando a pessoa estava arrependida. Por quê? Porque a cinza era algo abominável para o judeu. Não abominável no sentido de fazer ele cerimonialmente impuro, nada disso. A cinza humilhava. Porque a pior raça de escravos, vocês sabiam que dentro dos escravos tinha os níveis, né? Tinha o escravo boiadeiro, tinha o escravo... como é que faz vinho? É vinicultor, não é isso? Vinicultor, tinha um escravo que tomava conta das crianças, babá. E tinha o escravo que só servia para cortar a lenha e fazer fogo. Era lenhador. Era mais ou menos isso. Mas era assim, a ralé dos escravos. Então, todo dia esses escravos iam, tiravam a cinza dos fogões, né, dos senhores, da lareira, etc. e tal. Ele era ralé. E esse escravo, ele mexia com cinza. Por isso que quando um judeu ele jogava cinza na cabeça, ele estava dizendo assim, eu me humilho abaixo de um escravo. Então, era um costume judeu. Mas amém. Então, essa é a palavra do Velho Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, depois dos 400 anos de silêncio de Deus, um profeta chamado João o Batista, o cara foi cognominado João o Batista, ou seja, aquele que batizava. Ele traz uma nova palavra, que é metanoia, que é meia volta. Metanoia é literalmente isso aqui, conversão, mudança de caminho. Só que metanoia não era uma palavra que podia ser usada numa situação específica. Vamos supor que a Daiane ofendeu o Fabinho. Então, ela se arrependeu e ela fala assim, eu senti uma metanoia, então eu fui lá e pedi perdão para o Fabinho. Não, essa palavra não podia ser usada em algo específico. Essa palavra só podia ser usada em maneira total. Se ela chegasse um momento que ela falasse assim, eu me arrependo de ter maltratado o Fabinho. Eu me arrependo de ter comido o arroz ontem. Eu me arrependo de tudo que eu penso. Eu me arrependo do que eu sinto. Eu me arrependo do que eu sou. Eu me arrependo de tudo. E porque eu me arrependo de tudo, eu vou virar, vou dar meia volta. Eu vou mudar completamente todos os meus caminhos. Aí essa palavra era metanoia. Tremendo, né? Então, João chega falando assim, tem mais penitência. Não tem mais mudança de um pensamento. Não tem mais como eu falar assim, olha, ontem eu pensava assim, mas eu estou até disposto a mudar de pensamento. Não. O que tem agora, gente, é uma imensa disposição para mudar toda a sua vida, radicalmente. O que você sente, o que você pensa e, acima de tudo, o que você é. E João traz, então, essa mensagem em cima dessa palavra, que aparece no Velho Testamento mais algumas vezes, mas ela aparece no livro de Mateus 27 vezes. Por quê? Porque ele está trazendo agora a mensagem do reino. Ele anuncia a palavra metanoia, que é exatamente meia volta. Eu anotei aqui num dicionário grego, é a mudança na totalidade do pensar, do sentir, do querer do passado, como inteiramente errado, como longe de Deus,
como contrária a Deus. Que coisa, que tremendo. João chegar para um povo religioso e falar, olha, a partir de hoje, não é mais penitência, não é mais bus, agora é metanoia. Agora não tem mais uma coisa que vocês desagradaram a Deus, então vamos mudar nisso. Isso tem muito de casamento, né? Muito em casamento. Ó, você não me desagradou nisso, então eu vou mudar. Não é mais isso. Agora, nós estamos falando de metanoia. Até agora você andou como você quis. A partir de agora, você vai dar meia volta e vai andar como Deus quer. Mas andar como Deus quer, em que situação, João? Em todas. No seu querer, no seu sentir, no seu pensar, no seu viver, no seu caminhar. É em tudo. Mas, João, eu vou falar um negócio para você, dá até para eu andar de acordo com o governo de Deus na área financeira. Eu concordo com o dízimo, eu concordo com a oferta. Mas sentimento é uma coisa assim que eu... Né? Sente, a gente sente, e aí? Como é que faz? A palavra metanoia vai mudar o seu sentir. Ah, mas como? Deus vai fazer assim e vai mudar o meu sentir? Não. Eu tenho uma disposição para mudar o meu sentir, para mudar o meu pensar. Então, isso aqui fala de uma disposição de coração. Eu hoje joguei uma na cozinha, em cima do Rafael, da Quênia, depois dos meninos. João fala assim, em outros textos, nesse está dizendo, na tradução que eu trouxe, possivelmente na sua Bíblia está dizendo arrependei-vos, e embaixo arrependei-vos de novo. Algumas Bíblias traz convertei-vos, raça de víboras. Lá na frente, em Lucas, Jesus Cristo fala convertei-vos, raça de víboras. Doce, né? A mensagem, tudo a ver com o evangelho que é pregado hoje, né? Bem light. Convertei-vos, raça de víbora. Dá uma olhada para a víborazinha do seu lado. Fala, ô víbora, Deus mandou converter, hein? Eu fico olhando daqui, alguns de vocês falam com prazer tão grande. Imagina que a pessoa está do seu lado aí, ó, é a sogra. Ficaria mais fácil ainda, né? Nossa, teve gente que puxou lá do fundo, né? Do âmago. Sucuri, a barriga cheia, gostei. Oh, não, vamos voltar para o estudo aqui. Então. Corta não, né? Então, mas voltando aqui. João traz essa... Eu perdi até a linha de raciocínio depois dessa. Sucuri, barriga cheia, amei. Hã? Tem. E aí, vamos voltar. E aí, João traz essa, convertei-vos. Mas aí eu joguei essa na Adriana também. E aí, convertei-vos. É você que se converte ou é Deus que te converte? Mas a Bíblia diz em João 15, 1 e 2, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a postura é sua de mudar. Ele te convence, mas a postura, a decisão é sua de mudar. É verdade, se o Senhor nos converter, seremos verdadeiramente convertidos. Então, respondendo essa pergunta, porque é uma pergunta teológica, inclusive, você coloca no Google assim, gente, palavras de João Batista. Vocês acham que a gente brinca quando a gente fala assim, que tinha gente que achava que João Batista era um louco? Já viram os comentários que tem embaixo? Ah, tem pastor louco igual esse cara. Tem pastor que precisa ser internado. Tem pastor pregando a mesma mensagem antiga desse homem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, João fala isso, convertei-vos. E aí o autor do livro que eu estava lendo, ele dá um exemplo tão simples e tão bom de entender. Ele fala assim, imagina você agora morrendo afogado. Né? Você podia representar isso para nós, né, Rafael? Não, mas pode deixar, tudo bem. Ah, já está de boia. Ah, ok. Aí alguém joga
Não, Sussu. Não, a cara da Sussu. Aí alguém joga uma boia com a corda amarrada. Ok? Você decidir pegar na boia e ser salvo foi uma decisão sua, não foi? Mas você se salvou? Não. Quem te salvou foi a pessoa que jogou a boia e ainda puxou você para fora, não foi? Mas você decidiu ser salvo, não foi assim? Então, o salvar você, o salvar eu e você, vai ser sempre mérito de Deus. Nunca vai ser mérito seu. Ah, eu peguei na boia. Ok? E quem jogou a boia? Foi a pessoa que te salvou. Né? Mas o condenar-se vai ser sempre culpa sua e minha. Porque se você fala, eu não quero essa boia, de jeito nenhum, morro, mas não pego numa boia cor-de-rosa. Sabia que o Mato Grosso ia falar isso. Morro mesmo, mas não pego numa boia cor-de-rosa. Pegar na boia ou não, foi uma decisão sua. Então, se você falar assim, ó, fulano foi tão orgulhoso que não pegou na boia, preferiu morrer. Culpa de quem? Dele. Não é culpa da boia nem da corda, é culpa dele. Então, o salvar vai ser sempre mérito de Deus. Deus nos salvou. Amém? Mas o converter-se é uma decisão nossa. Amém? Nós temos que decidir se nós vamos nos converter ou não. E eu creio que todos nós já optamos pela conversão. Amém, queridos? Então, aí vem algo que eu expliquei no outro estudo bíblico, e algumas pessoas me ligaram durante a semana e me mandaram mensagem falando, fala isso de novo, porque isso não ficou muito claro. Foi no versículo 11 e 12, João fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. No 10, eu devia ter lido 10 também, no 10 ele fala assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nós vimos como uma regra básica de exegese, de interpretação bíblica, é que quando uma coisa aparece num texto de uma forma, ela não pode virar outra no mesmo texto, virar outro sentido. Se o fogo aqui está sendo fogo ruim que eu falo, fogo de juízo, em momento nenhum ela vai ser fogo bom, porque está claro que ela está sendo fogo de juízo. Então, quando nós falamos aqui na igreja, quando um pastor fala, olha, você vai ser batizado com o fogo do Espírito nessa noite, não quer dizer que esse fogo do Espírito é ruim, muito pelo contrário. Nós estamos nos referindo ao texto de Atos, quando fala que desceu sobre eles línguas como de fogo, e o Espírito Santo veio como fogo, amém? Então, nós entendemos isso como a brasa que tocou na boca de Isaías, que levou Isaías a ser um profeta voltado para Deus. Foi uma brasa que purificou e, ao mesmo tempo, vivificou. Então, não é desse fogo. Nesse texto está falando de um fogo de juízo da parte de Deus. E nós vimos semana passada que Mateus é um livro que vai e bate diretamente na hipocrisia. Mateus não se interessa com quem você é, com o que você faz. Mateus se interessa com o seu interior. Por que que ele fala para o homem produzir frutos dignos de arrependimento e, de repente, ele fala assim, já está posto o machado na raiz da árvore. Nós comentamos semana passada, qual o lenhador que começa a cortar a árvore pela raiz? Nenhum. O lenhador põe o machado no tronco da árvore, não é assim? Mas nesse texto é falado algo incrível. O machado está posto à raiz da árvore. O único que tem condição de colocar machado na raiz da árvore é o Senhor. Você sabe por quê, querido? O Senhor não interessa o que você fez. Eu estou falando de bom, tá? Não estou falando de pecado, amém? O contexto aqui é obras.
Para o Senhor, não interessa o que você fez, mas Ele interessa com que coração você fez. Não interessa para o Senhor se você fez muito e o outro fez só um pouquinho. Mas com que coração você fez muito e com o coração que o outro fez só um pouquinho. Vocês lembram do momento que Jesus está observando as pessoas colocarem oferta no gasofilácio e chega uma mulher e coloca 2 moedas, não é isso? 2 moedinhas. E Jesus fala assim, ela deu mais do que todo mundo aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela veio do coração. Então, o Senhor, no livro de Mateus, ele luta contra a hipocrisia, porque o reino de Deus é totalmente avesso à hipocrisia. Quando nós falamos reino de Deus, Mateus é o livro que introduz o reino. A palavra reino de Deus aparece em Mateus 27 vezes. Em algumas versões, chega a aparecer 47 vezes, entre reino de Deus e reino dos céus. Só que quando nós pensamos em reino, como é muito comum a gente ver filme de espada, de lutar e ganhar um reino, né? Quem gosta desse tipo de filme aqui? Eu amo. Se eu pudesse, eu assistia todos. Eu amo filme antigo, principalmente esses que têm luta de espada, do tipo Rei Arthur, The Kingdom, coisas assim. Amo. Só que a gente tem a impressão da gente estar falando de algo físico. Então, como nós estamos dentro da igreja evangélica, a gente tem a impressão que nós estamos todos no reino de Deus. Gostou do meu bonequinho? Bonitinho, né? Nós estamos todos no reino de Deus. Ai, que legal. O reino de Deus não tem nada a ver com espaço físico. O reino de Deus não tem nada a ver com essas paredes bonitas que vocês estão vendo aqui ao redor. O reino de Deus tem a ver com governo. Quando nós falamos reino de Deus, a gente podia até mudar dentro dessa igreja e falar assim, ó, falar governo de Deus, o governo de Deus, o governo de Deus. Você sabe por quê, queridos? A igreja evangélica está cheia de gente, cheia, lotadas. Mas quantas dessas pessoas estão debaixo do governo de Deus? Quantas pessoas você conhece que está debaixo do governo de Deus? Quantas pessoas você conhece que, se Deus mesmo falar para a pessoa assim, hoje, sai do seu trabalho, vai para um trabalho que você vai ganhar metade do que você ganha hoje, porque lá você vai ser luz, lá você vai ganhar alguém para mim. Quantas pessoas você conhece que fala assim, eu vou, Senhor, eu vou ganhar metade? Quantas? Poucas. Eu falei aqui semana passada que nada que você pode fazer vai gerar a sua própria salvação, porque já está feita, é de graça. Amém? Só que tem um versículo em Mateus que é chocante. Ele fala assim, desde os tempos de João Batista, Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço e quem se esforça se apodera dele. Mas peraí, Senhor, que negócio confuso. É de graça ou é tomado por esforço? Lembra que eu falei aqui semana passada que o fariseu jejua e ele, no jejum, Deus tem a obrigação de abençoar ele porque ele jejuou? E eu falei que o jejum, com essa troca com Deus, não adianta nada, porque Deus não tem obrigação de fazer nada porque você jejuou 30 dias e 30 noites. Você conseguiu entender isso? Mesmo você jejuando 30 dias, 30 noites, ele continua sendo Deus. Amém? Então, nós não tomamos as coisas no reino de Deus por esforço físico, por esforço próprio, mas nós tomamos as coisas do reino de Deus, de acordo com Mateus 11:12, através do esforço para entrar debaixo do governo de Deus. Queridos, é muito esforço, dói ao ponto de você falar assim, eu não dou conta de ser crente. Quando você chegar à conclusão, e quando você olhar no espelho, e quando você chorar, e quando você falar assim, eu não dou conta de ser crente, eu não dou conta de parecer com Jesus, eu vou te falar, dê um glória a Deus, dê um salto, aleluia, pula, rola, sapateia, faz o que você quiser, porque você está no ponto certo. Começou a entender? Você está no ponto. Quando você falar assim, eu não dou conta, isso não entra
entra na minha cabeça, isso não entra na minha cabeça. O Halisson praticamente cuspiu no meu rosto, e eu tenho que ir lá e abraçar o Halisson. Isso não entra na minha cabeça. Você está no ponto. Yes, bingo. É esse o esforço que João está falando. Quem se esforça é só com muito esforço. É só com muito choro. É só com muita dor. É só com muito tapa na cara, do seu mesmo para você. E aí você começou a entender o que o reino de Deus é. É a respeito do quê? É a respeito do governo de Deus nas nossas vidas. Por isso que Deus fala, está colocado o machado na raiz. E aquele que produz bom fruto, beleza. E o que não produz bom fruto? E é interessante que a gente fala a árvore e a gente pensa que a gente é a árvore. A gente não pensa que a gente é a árvore? Em algumas coisas a gente pensa... Agora eu pergunto uma coisa para você. Deus tem lata de lixo? Não. Deus tem mar do esquecimento para os nossos pecados. Para nós ele não tem. Quando está falando, está colocando o machado na raiz da árvore, pode ser um lado da nossa vida que não está produzindo fruto bom. E Deus vai cortar aquilo. Porque lá na frente Deus fala assim, se a tua mão direita te faz tropeçar, te impede de entrar no reino, o que você vai fazer? Você arranca ela. Você lembrou dos muçulmanos, né? Não. Você arranca ela e entra no reino. É melhor perder a mão do que todo o corpo ser lançado no inferno. E depois a gente vai estudar essa palavra inferno, para a gente entender que Deus não está falando de salvação ali. Deus não está falando de salvação ali. Deus está falando de reino. Amém? Nós vamos entender isso, nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos entender com muita clareza esse assunto. Nós não vamos mais ficar confusos com relação a isso. Então, nós precisamos entender que, para Deus, o fim não justifica os meios. Ah, não, mas olha, o meu marido se converteu. Eu menti para ele, sabe? Umas mentirinhas leves, coisa leve, assim. Falei para ele que, né, o pastor não pregava coisa dura, o pastor era gente boa. Eu inventei para ele que o irmão da igreja convidou ele. Mas me interessa que ele converteu. E aí, o fruto foi bom. Não foi? O marido converteu, mas o machado está lá na raiz. Porque o fruto não foi digno de arrependimento, porque quem se arrepende não continua fazendo a mesma coisa. Porque arrependimento é metanoia, e metanoia é mudança de vida. E aí, como é que fica? Entende que conversão é um pouquinho mais forte do que a gente imagina? Então, hoje nós temos tanta gente simpatizantes do Evangelho. Legal, o Evangelho é muito legal e é bonito mesmo, é legal estar dentro da igreja evangélica. Você cumpre assim, o seu status religioso, assim, 10. Não é? Na hora que pego, não, eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem, eu vou à igreja, meus filhos vão, eu sou. Entende do status? Mas aí, a hora que vai olhar se é convertido mesmo, você sabe a única hora que você e eu provamos que somos convertidos? No fruto digno do arrependimento. É simples, aí você fala assim, ai, mas a gente entra numa crise, né? Ah, fulano está fazendo tanta coisa errada, fulano é salvo. A Bíblia diz que só um sabe. Quem sabe? O Senhor, não é? A Bíblia diz que nós não devemos julgar, não diz? Que a gente deve olhar a si mesmo, não é? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que aquele que é de Cristo, que se converteu, ele produz fruto digno de arrependimento. O rapaz que subiu na árvore para olhar Jesus, Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele desceu e ele falou assim, em outras palavras, ele falou, a partir de hoje eu não roubo mais ninguém. E aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Não vou roubar mais ninguém e eu vou mudar de vida. Isso é metanoia, conversão. Estava conversando uma vez com o pastor Nicolau, ele estava me contando, e eu falei assim, uau,
Ele me contou que ele teve uma empresa, ele falou que eu podia falar isso, então não tenho medo de falar. O que é bom é para ser falado. Ele falou que ele tinha uma empresa de costura e ele sonegou imposto muito tempo. Aquele negócio de pôr funcionário, pagar cash, aquela coisa toda, né? Ele disse que sonegou muito imposto a vida no Brasil. Sonegou imposto muito tempo. Ele disse que quando ele se converteu, primeira coisa que ele perguntou para o pastor foi assim, e agora, né? Que passo que eu dou? O pastor falou assim, vamos falar primeiro da sua empresa. Você paga imposto? Não tudo. Ele falou, então paga tudo. Ele falou, mas são anos. Ele falou assim, se houve conversão, há conserto. Paga os anos. Ele vendeu um monte de propriedade. E pagou tudo. Eu falei, não, pastor, que prejuízo. Ele falou assim, nenhum prejuízo, ganho. Ganho, não era meu. O dinheiro não era meu. Eu não tive prejuízo de nenhum centavo. Muito pelo contrário. Eu só tive ganho. Porque o dinheiro não era meu. Então, queridos, quem se converteu não se importa de fazer as coisas corretas, de dar fruto digno, de arrependimento. Passa por cima do orgulho, passa por cima de tudo, porque se converteu de verdade. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? A sua pá, só o versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Eu sei que você já deve ter ouvido 30 vezes que a eira é a igreja. Certo? Não tem nada a ver. Eu vou te mostrar dentro do texto, não tem nada a ver com a igreja. Olha só. Eu quero que você acompanhe comigo para isso ficar bem claro na sua cabeça, tá bom? No versículo 12, ele está falando, primeiro ele fala no 8, produzir fruto. Nós estamos falando de quê? Fruto. Certo? Vamos fazer um desenho aqui, para você ficar gravado, porque eu sei que você gosta quando eu desenho. Está falando de fruto no versículo 8, não é? No 9, está falando de árvore, no 10. Opa! No 10 está falando de árvore. Certo? Hã? Um galinho que cortou. Nossa. No 12, ele está falando de eira, trigo e palha. Trigo é o quê? Trigo não é fruto? É um cereal, mas é um fruto, não é isso? É o produto de um pé de trigo, é o trigo, certo? Então, ele volta a falar de mais um fruto aqui. E ele fala que ele está juntando o fruto, ele vai passar na eira, e nessa eira tem palha e tem trigo. Quem já viu plantação de trigo? Já viram? Plantação de arroz, né? Vocês sabem que quando tira o trigo, tira também a palha, que é um resto do trigo. Vocês já viram isso? Tira o arroz e fica lá, palha misturada com trigo. Então, ele fala que ele está passando na eira. O que é a eira? A eira é um lugar plano. Naquela região era muito difícil um lugar plano. Então, quando eles acham um lugar plano, eles põem o trigo para secar naquele lugar plano. O trigo, o arroz, a cevada, tudo que eles tinham, que eles plantavam naquela região, chama a eira. Quando essa eira era na beira do mar, era o lugar que eles colocavam sal para secar. Então, a eira é o lugar que se junta o fruto. Ok? Mas se nós estamos produzindo o fruto, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, ser o fruto? Não fica meio ilógico? Ah, mas eu produzo o fruto, mas, ao mesmo tempo, eu sou fruto? Não. O fruto fala de obras, não é verdade? Eu só posso produzir através das minhas obras, não é isso? Se eu fiz uma obra, aquela obra é o meu fruto. Não é assim? A Bíblia diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, 14, que os homens estavam usando, os homens e as mulheres estavam usando roupas brancas, que são os frutos de justiça. Em outras versões fala as obras de justiça. Por exemplo, se eu dou um tapa na cara do Walter, bem dado, um tapão goiano, e ele dá o outro lado,
Ela sabe o peso, ela já até... Ele dá o outro lado, ele produziu um fruto de justiça. Eu também produzi um fruto de injustiça, obra da carne. Não é verdade? Mas ele produziu um fruto gerado pelo Espírito. A Bíblia diz lá que o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, amor. Amém? E conta essas coisas numa lei. Então, ele produziu um fruto também. Ou seja, ele fez um ato, ele produziu um fruto. Amém? Alguém chega para o Dé e conta uma mentira para o Dé. Dé, você não tem noção, Vicente, Dé. O que o Vicente aprontou dentro da casa dele? O Dé fala assim, ó, isso não é verdade. Eu estava lá no dia, isso é mentira, isso não aconteceu. A pessoa produziu um fruto, ela mentiu, não foi? Uma mentira? E o Dé produziu um fruto de justiça. Ele foi na mentira e cortou. Então, quando a Bíblia fala de fruto, ele está falando de obras, daquilo que nós produzimos. Pode ser um fruto bom, de justiça ou não. Agora, se a eira é a igreja, perde o sentido, porque o fruto está na igreja. Entende? Então, o fruto, a eira não é a igreja. A eira é um lugar onde Deus separa o fruto para armazenar num celeiro. E o celeiro fala o quê? De galardão. Isso tem que ficar claro. Ele fala assim, que ele vai juntar a palha e ele vai queimar. Não é isso? E o trigo ele vai juntar no celeiro dele. Certo? A Bíblia diz que nós temos um bom depósito no Senhor. Que nada das nossas obras que nós fazemos passa despercebido aos olhos de Deus. Não é assim? E a Bíblia diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 21. Vão ser avaliadas. A eira é um lugar diante de Deus, onde todos os homens que estão falando que estão fazendo algo, ou estão fazendo mesmo, apresentam as suas obras. E ele tem a pá. E o que é palha, ele arranca e joga no fogo. Em 1 Coríntios 3, fala assim, que aquilo que você está produzindo, e eu estou produzindo, se for palha, feno, madeira, coisa que queima, ele vai queimar e não vai ficar nada de galardão para nós. Entende? Mas aquilo que a gente está edificando, se for obras, ouro, prata e pedras preciosas, está guardado no bom tesouro do Senhor. E Ele vai nos dar galardão por aquilo. Galardão é a única moeda na Bíblia que a gente perde e a gente ganha. Por exemplo, você fez algo bom, você ganhou um galardão. Você fez algo ruim, você perdeu aquele galardão. Entendeu? Depois da conversão. A Bíblia é clara com relação a isso. E o fruto digno de arrependimento é porque esse fruto ele tem que ser verdadeiro de uma pessoa convertida. Ele não pode ser uma coisa mentirosa. Ele não pode ser um fruto para inglês ver. Porque os homens, os frutos bons, que eu estou falando fruto, né? Vamos supor que o Luíde vem aqui, né? Pega um envelope ali de dízimo, vou falar de algo prático que acontece. Aí o Luíde chega aqui na frente, todo mundo faz... Pega o envelopinho dele e escreve assim. Aí ele olha para o Danilo e fala assim, Danilo, é assim que escreve 1000 mesmo em inglês? Aí o Danilo fala, sim, é assim, Luiz. Obrigado. É porque eu fiquei em dúvida, gente, como é que escreve 1000. E traz. Ele trouxe. Ele deu? Deu. Foi colocado diante do Senhor? Foi. Vai ser usado na igreja? Of course. Claro que vai ser usado na igreja. Amém? Mas aquilo produziu fruto diante de Deus? Nenhum. Sim, se ele se arrepende disso, produz fruto. Mas aí tem que ser um arrependimento genuíno, porque o machado está lá, ó, na raiz. Porque é o único que pode ver a raiz de onde foi gerada aquela oferta é o Senhor. E ele põe o machado lá na raiz. Vamos ver, Luíde, agora. Vou cortar a sua fonte. Esse trabalho seu aqui está te gerando muito dinheiro e através dele você está fazendo muita graça? Que tal se a gente cortar essa árvore hoje? Bate o machado na raiz da árvore. E aí, a pessoa que trouxe o $1000 semana que vem
traz $5, mas assim, Deus, o Senhor sabe, Pai, é tudo que eu tenho, mas é teu, Senhor. Na hora, Deus fala assim, esse deu tudo que ele tinha. Esse menino está aprendendo. Essa oferta produziu 1000 aqui em cima. Amém? Então é disso que o livro de Mateus começa a falar, e é nisso que João Batista vem embalado, falando, produzir frutos dignos de arrependimento. Eu só quero falar só de um versículo seguindo. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Eu quero encerrar com isso. Jesus era santo? Totalmente. Jesus tinha do que se arrepender? Não. Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como 100% homem, ele precisava ser batizado e dar o exemplo para aquela geração de que ele, homem, estava sendo batizado. Mas essa frase que ele fala para João é algo que tem que ficar latejando na nossa cabeça 24 horas por dia. E eu não quero ofender ninguém aqui, eu sou brasileira, mas principalmente nós brasileiros, porque a nossa cultura brasileira perdeu o cerne da honestidade. A nossa cultura virou a cultura do jeitinho brasileiro. Vamos dar uma encostadinha aqui. A cultura da vantagem. Hoje nós vivemos a lei de Gerson. Quem lembra, quem gosta de futebol sabe, né? A lei de Gerson é a lei da vantagem. Hoje nós vivemos na lei de Gerson, nós não vivemos mais na cultura do reino. E nós precisamos, como crente que somos, esquecer o jeitinho brasileiro, esquecer a vantagem. E Jesus chega para João, então, e fala, é necessário cumprir a justiça. Queridos, nós temos que voltar a ter sede de fazer coisa certa. Nós precisamos voltar a arder por fazer a coisa certa. Eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para nós, para mim também. Nós precisamos arder novamente o nosso coração para andar na velocidade da pista. Nós precisamos estacionar no lugar certo, mesmo que não tenha um guarda olhando. Nós precisamos arder por virar no lugar certo, mesmo não tendo nenhuma polícia perto. Porque nós mudamos de reino. Nós não estamos mais no reino das trevas. Nós precisamos reter a injustiça e praticar a justiça. Praticar a justiça em todos os... Nós precisamos arder por isso. Nós precisamos arder por não mentir. Nós precisamos arder por não levar vantagem em todas as situações, mas até mesmo levar um prejuízo, para que outro leve vantagem. Ah, mas eu sou filho do rei, eu não posso levar prejuízo. Hello? É porque você é filho do rei, que você pode levar prejuízo. Porque todo prejuízo que você levar vai ser coberto por quem? Pelo seu pai. Amém? É porque você é filho do dono do ouro e da prata que você pode perder alguma coisa. Porque a Bíblia diz que quando você perde, por causa do reino, você está ganhando. É porque você é filho do rei mesmo, é que você pode levar um tapa na cara. Às vezes você nem vai perder. Então a gente tem que estar disposto a sofrer o dano para que toda a justiça seja cumprida. Amém? Nós precisamos voltar para a honestidade, queridos, em todas as áreas, em todas as áreas. Sabe? Então, um preço marcado errado no mercado, fala. Ah, não, isso aqui foi Deus que preparou para mim. Hello? Se Deus quiser te dar aquilo, Ele faz alguém comprar e levar na sua porta. Amém? Mas você não precisa enganar, não precisa mentir, não precisa passar por nada. Se Deus quiser te dar algo, Ele usa o diabo em pessoa, chifrudo, para ir lá e te entregar ainda de mão. Entregar, porque Deus mandou. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Nós não dependemos de mentira, nós dependemos de jeitinho, de nada. Amém?